E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na matemática agora, tratando de resolução da equação do segundo grau, agora por uma fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi o matemático que idealizou, que criou, que trabalhou com essa fórmula aqui. Nós vamos lembrar que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é a forma reduzida da equação do segundo grau. Lembrando que a é o número que multiplica x ao quadrado. Nós chamamos de coeficiente de x ao quadrado. B é o número que multiplica x, é o coeficiente de x. E C é o termo independente, ele não depende de x. Usando esse A, esse B e esse C na forma reduzida, quer dizer, igual a zero, dessa forma, nós vamos utilizar essa fórmula matemática usando o A, B e C. A fórmula é x é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Lembrando que 4ac é 4 vezes a vezes c. E 2a é 2 vezes a. Só essa parte que está dentro da raiz aqui, nós chamamos de discriminante. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Esse b ao quadrado menos 4ac nós vamos chamar de delta, que é uma letra do alfabeto grego. Como está dentro da raiz, o que pode acontecer? Se esse delta for maior do que zero, ou seja, for um número positivo, então existe raiz quadrada de número positivo. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3. Existe. Se o delta for igual a zero, quer dizer, existe raiz quadrada de zero? Existe. A raiz quadrada de zero é zero, porque zero vezes zero dá zero. Muito bem. E quando o delta for negativo? Se o delta for negativo, não existe a raiz quadrada de um número negativo. A raiz quadrada de um número negativo não existe por quê? Porque nenhum número ele vezes ele, se for negativo, menos com menos, um número negativo, ele vezes ele, vai dar negativo. Então não existe a raiz quadrada de um número negativo. Portanto, quando o delta for menor que zero, essa minha fórmula não vai ter solução para números reais. Por enquanto, nós estamos trabalhando aqui com números reais, né? Bom, mas se o delta for maior do que zero, vai ter duas respostas diferentes, distintas. Por que duas respostas? Por causa desse mais ou menos aqui da fórmula, ó. Então vai ser uma resposta positiva e uma resposta negativa aqui, esse mais ou menos. Se for zero, quando a raiz de zero mais zero ou menos zero, não muda nada, é a mesma coisa. Quem tem zero deve zero. Portanto, vai ter duas respostas, só que elas serão respostas iguais. E como eu já comentei, se o número que estiver aqui dentro, que é o meu delta, for negativo, não vai ter solução. A minha fórmula de Bhaskara, portanto, a minha equação do segundo grau não vai ter solução. O que é solução? É o que nós chamamos também de raiz. Qual é o número que eu estou procurando? É o meu x. Qual é o número que, quando colocado aqui no lugar do x e aqui no lugar do x, e eu fizer a vezes o x ao quadrado mais b vezes x mais c, esse valor aqui todo ficará igual a zero. Quando isso acontece, eu falo que ele é a minha solução. Professor, eu não entendi muito bem. Nós vamos fazer alguns exemplos e isso vai ficar muito mais claro. Preste atenção.
Vamos fazer então esses exemplos aqui. Eu estou te dando uma equação do segundo grau. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar os coeficientes. Quem é o número que está multiplicando x ao quadrado? Não tem ninguém. Se não tem ninguém, é o número 1. Esse é o meu A. Quem está multiplicando x? É o meu 2, é o meu B. Quem é o termo que não tem x? É o menos 15. Então, ele é o C. Eu achei o A, B e C. Como eu quero achar o discriminante da minha equação, o discriminante eu chamo de delta, essa letra aqui do alfabeto grego. Ela significa b ao quadrado menos 4ac, que já comentamos que é 4 vezes a vezes c. Então vamos substituir o a, b e o c aqui no meu delta. Meu delta vai ser igual, então, b ao quadrado, meu b vale 2, a ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 15. Como é uma multiplicação e ele é um número negativo, vou colocar entre parênteses. Resolvendo, eu tenho 2 ao quadrado, 4. Essa multiplicação de três números aqui, vamos fazer direto. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Sinal, menos, 1 não tem sinal, é mais. Menos com mais é menos. Menos com menos, mais. Delta é igual a 64. Lembra que o delta é aquele que vai fixar dentro da raiz? A raiz de um número positivo. Não estou falando se ela é exata ou não. Toda vez que é positivo, então o meu delta deu um número maior do que zero. O delta deu um número maior do que zero. Então eu sei que vai ter duas raízes. Duas raízes. Raízes reais. Continuando, vamos fazer então o exemplo 2. Quem está multiplicando x ao quadrado se não tem ninguém? 1. Então, o meu A é 1. O meu B é quem multiplica x, é o 2. C é quem está independente do x, não tem x, não está acompanhado de x, menos 3. Então, achei o A, B e C, agora eu vou achar o delta. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4. Note que esse 4 isso nunca muda. Vezes o A, quem é A? 1. Vezes C, quem é C? Menos 3. Novamente é uma multiplicação, um número negativo, parênteses, para separar. Delta é igual, 2 ao quadrado é 4, a multiplicação dos três números, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Menos com mais é menos e com menos dá mais. Delta deu 16, então o meu delta deu um valor maior do que zero, um valor positivo. Então eu sei que a minha resposta serão duas raízes. Raízes é a mesma coisa que solução, mesma coisa que resposta. Só que são raízes reais. O que é reais? Os números que nós conhecemos, os números reais. Exemplo 3, nós novamente temos quem multiplica x ao quadrado não tem ninguém aqui, como aqui está o número 1. Então é 1x ao quadrado. B é o meu 2, que multiplica x. E mais 1 é o meu termo independente. Achei o A, B e C. Substituo no delta. Sempre igual. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4. Menos 4 vezes o A. Quem é A? 1. Vezes C. Quem é C? 1 também. Note que agora tudo positivo. Esse 1 e esse 1. Delta é igual. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Menos com mais é menos. Menos com mais é menos.
delta deu igual a zero. Nós vamos ver que se nós continuarmos resolvendo isso, eu vou encontrar duas respostas que serão respostas iguais, duas raízes, só que as minhas raízes são raízes iguais, duas raízes iguais. Lembrando também que elas são raízes reais. Vamos fazer agora o exemplo 4. O meu A é quem multiplica x ao quadrado, é o 3. Meu B é quem multiplica x, menos 2. E o C, menos 1. Achamos A, B e C, vamos achar o nosso discriminante, nosso delta. B ao quadrado menos 2. Como ele é negativo, coloco parênteses para dizer que o sinal também está elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 1. Parênteses, porque é uma multiplicação e um sinal de menos. Delta é igual, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, mais 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Menos com menos, mais 12. Delta igual a 16. O meu delta é maior do que zero, número positivo. Então, eu vou ter duas respostas, duas raízes reais. Exemplo 5. Quem está multiplicando x ao quadrado? 1. Quem está multiplicando x? 10. Quem é o termo independente? 25. Substituindo no meu discriminante, no meu delta, b ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 25. Delta é igual 10 elevado ao quadrado, é 10 vezes 10, 100. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25, também 100. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 100 menos 100, zero. O delta deu zero. Eu vou ter duas respostas, duas raízes. Só que as minhas raízes serão iguais. Duas raízes reais, né? E iguais. E finalmente o exemplo 6. Quem está multiplicando x ao quadrado? 9. Quem é o coeficiente do x? Quem multiplica x? 2. Termo independente, que não depende do x, 1. Delta é igual b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. 2 ao quadrado, 4. Primeiro faça a potência, né? Agora tudo vezes. 4 vezes 9, 36. Vezes 1, 36. Menos com mais, menos. 4 tira 36. 36 tira 4, 32. Só que é 32 negativo. Note que o meu delta agora é um número menor do que zero, um número negativo. Então, não vai dar para mim continuar. Lembrado que esse número vai estar dentro de uma raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso, eu vou dizer que não possui raízes ou raiz real. O meu discriminante. Aqui nós temos os três exemplos. Quando o delta for maior do que zero, for positivo, eu vou ter duas raízes reais e diferentes, que nós falamos distintas. Quando o delta for igual a zero, ainda vou ter duas raízes, mas serão iguais.
E quando delta for menor do que zero, eu vou ter um delta negativo. Então, nesse caso, eu não vou ter uma raiz real. Então, é assim que eu acho o discriminante da minha equação do segundo grau. Faça novamente esses exemplos para depois você tentar fazer os propostos depois.